Vamos abrir um texto básico da palavra, que é Mateus capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos começar com este texto, que é o texto áureo, quando se fala de edificar igreja. Aquele que foi o idealizador, aquele que é o mantenedor, o Senhor da igreja. Diz então a palavra do nosso Deus, capítulo 16, para que haja uma melhor compreensão, vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne nem o sangue que revelaram isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus aplique esta maravilhosa palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Mantenha a sua Bíblia aberta. Ó Deus querido, nosso Pai de grandes maravilhas, nós te bendizemos, porque a tua igreja plantada na terra, ela se multiplicou e chegou até nós. Obrigado, Jesus, pelos muitos milhares e milhares que fizeram parte da igreja no passado, que já descansam e se preparam para o grande dia do levantamento, o grande dia da ressurreição. Te agradecemos também pelas centenas de milhares que estão espalhados pelo mundo hoje. Obrigado, Pai, pelos que se chamam pelo teu nome. Deus maravilhoso, nós queremos te exaltar e queremos pedir que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor, tudo que já te oferecemos nesta noite. E acima de tudo, Senhor, agora abre os nossos corações para entender e praticar a tua palavra. Ó Deus, enquanto não morrermos, enquanto estivermos nesta terra, essa será a nossa oração. E eu sei, Pai, nós sabemos que este é o teu desejo, portanto que o teu desejo se cumpra nesta noite, como diz a tua palavra, que a vontade de Deus é esta, que os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Que seja assim, porque nós oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Queridos irmãos, quando nós pensamos em igrejas multiplicadoras, igreja multiplicadora, o que vem à sua mente? O que vem ao seu coração? Igreja multiplicadora. Nós queremos chamar a atenção dos irmãos para dois versos da palavra de Deus. Os dois versos que resumem qual é a missão da igreja. O livro de Mateus, no capítulo 23, do 37 em diante, alguém estava querendo saber qual é o grande mandamento. E Jesus então, ele resume os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Portanto, quando pensamos na missão da igreja, a igreja existe para quê? Podemos resumir essa missão da igreja pensando nos 2 grandes mandamentos e na grande comissão. Portanto, quando vemos a palavra amarás, pois, ao Senhor teu Deus, isto é, adoração. E aí vem a sequência do versículo: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pensamos em você prestar serviço, você servir a Deus servindo pessoas. Para que a igreja existe?
o servo de Deus, a igreja de Cristo existe para adorar a Deus e para servir pessoas. Quando pensamos na grande comissão, Jesus disse: portanto, ide, isto é, missões, ide fazei o quê? Fazendo o quê? Batizando-os, agregando-os, incluindo-os, isto é, comunhão, e então ensinando, isto é, discipulado. Veja que há uma sequência crescente, onde cada servo de Deus, ele participa do que nós chamamos como Igreja Batista, aqui no Guarujá chamamos de os propósitos da igreja, os 5 propósitos da igreja. Tudo que acontece nesta igreja está atrelado a um destes 5 ministérios. Bem, como temos dito, esta igreja foi plantada aqui em 1913, aqui com pontos de pregação nas Pitangueiras e aqui na Bocaina, onde hoje é região da base aérea. Qual a importância de plantar igrejas? Agora mesmo acabei de receber a ata da primeira Igreja Batista de Santos, quando ali tomou uma decisão para alugar um salão ali naquela região e plantar a igreja, começar a semear a palavra de Deus nesta cidade. Sabe de uma coisa, irmãos, eu louvo a Deus quando eu ando pelas diversas igrejas evangélicas desta cidade e vou conversar com o pastor, com o líder, e é muito, mas muito difícil ir em uma destas igrejas e que lá não esteja um pastor, um dos líderes principais, um dos membros que tenha sido convertido nesta igreja, que não veio de uma família desta igreja. Portanto, estes 108 anos a palavra foi proclamada. Veja esta frase quando pensamos em igreja, e aí vai ser preparado um vídeo para o final, tá bom? No finalzinho nós teremos este vídeo, mas veja esta palavra falando sobre a importância de plantar uma igreja. Olha só: se quiseres fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se queres fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Mas se quiseres fazer alguma coisa para durar uma eternidade, plante igrejas. Porque quando nós plantamos igrejas, nascerão vidas que existirão para todo sempre e sempre na presença do Senhor. Agora, que tipo de igrejas iremos plantar? Porque existem muitos tipos de igrejas por aí. Que tipo de igrejas iremos plantar? Bem, nós estamos aqui como Igreja Batista para plantar uma igreja, em primeiro lugar, a igreja de Cristo. E a pergunta é: esta igreja aqui, a primeira Igreja Batista desta cidade, é uma igreja de Cristo? Veja só que Jesus, em Mateus 16, verso 18, ele diz apenas um versículo, e deste texto que ele diz, ele nos traz muitas lições. Ele está dizendo: Pedro, você é um pedregulho, e diante desta palavra que você acabou de dizer, de que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, diante desta palavra, ou seja, em cima desta rocha, o Cristo, Filho do Deus vivo, algumas coisas. Em primeiro lugar, porque o texto aí diz assim: edificarei. Quem edificarei? Está faltando aí um pronome pessoal. Eu, este Cristo que existia antes do seu nascimento, este Cristo que sempre existiu, ele é Deus. Este eu que se fez homem, que viveu e passou a habitar entre nós. Eu farei o quê? Edificarei. Quando a gente pensa em edificar, a gente pensa em alicerce, a gente pensa em fundamento, a gente pensa em estrutura.
Jesus disse: edificarei. É Ele quem edifica a igreja. Edificarei o quê? Edificarei minha. A igreja não é do pastor tal ou qual. A igreja não é do diácono tal ou qual. A igreja não é do líder tal ou qual. A igreja é de Cristo. Eu edificarei a minha. A igreja tem dono. O dono da igreja é Cristo. Eu edificarei a minha igreja. A ideia de comunidade, a palavra eclesia, os tirados para fora do mundo, para dentro da igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas existem, elas se levantam contra a igreja. Quantas pessoas que eu encontro que dizem: já fui desta igreja, porque em tal tempo aconteceu tal problema, e naquele tal tempo eu saí e não voltei mais. Sim, as portas do inferno se levantaram, e se levantam muitas e muitas vezes. Agora Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a missão da igreja é uma missão vitoriosa. As portas do inferno podem se levantar e se levantam, porém já temos uma notícia, uma informação da vitória, a informação de que em Cristo somos mais do que vencedores. Então, em primeiro lugar, estamos plantando a igreja de Cristo. Quando pensamos na igreja de Cristo, ela se organiza em três áreas, em três instâncias, em três lugares. Primeiro, a igreja local. Aqui na Tiago Ferreira 932 é uma igreja local. Como existem várias outras igrejas nesta cidade, inclusive 6 outras igrejas que são filhas desta igreja, estão espalhadas nesta cidade. Então ela é uma igreja local, mas também ela é uma igreja militante, composta de servos de Deus que estão no estado de São Paulo, que estão no Brasil, que estão nos continentes diversos, que estão no globo terrestre. E esta igreja que é local, esta igreja que está militando na terra, nos diversos endereços, no mundo inteiro, esta igreja um dia será a igreja triunfante, a igreja glorificada, que estará com Cristo eternamente no reino dos céus. Queremos reafirmar que a igreja tem um cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. Cristo tem um corpo, e apenas um corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Cristo é o supremo Senhor, supremo chefe da igreja. Cristo é o Salvador, o sustentador da igreja. A igreja é acrescida por Cristo a cada dia. Quando pensamos nesta igreja de Cristo, é verdade, ela é um organismo vivo. Neste sentido, a Bíblia é o manual supremo. A igreja, como organismo, segue o que a Bíblia diz. Os seus líderes são os pastores e os diáconos. E esta igreja, organismo de Cristo, é autônoma, não está sujeita às leis do país. Mas a igreja, além de ser um organismo vivo, também é uma organização. Aí neste caso, não é a Bíblia, é o estatuto da igreja. Aí neste caso não é o pastor e diáconos, mas são o presidente e os membros da diretoria. Neste caso, a igreja sim deve obediência ao Estado. Portanto, queridos irmãos e amigos, em primeiro lugar, estamos edificando nestes 108 anos nesta cidade uma igreja. É a igreja de Cristo. A igreja que você pertence, frequenta,
é a igreja de Cristo? Se Cristo não é o cabeça, se a palavra de Deus não é a base, então esta igreja não é uma igreja de Cristo. Segundo lugar, nós estamos plantando uma igreja de Cristo, e é uma igreja de Cristo da denominação batista. Existem pelo menos mais de 20 mil placas, denominações no mundo. Quando pensamos em uma igreja batista, o nosso slogan principal, a obediência à palavra de Deus, como diz 2 Timóteo 3,16, cremos que a Bíblia é a suprema palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para corrigir, para ensinar, para instruir. Mas qual é o diferencial? O que é que faz de uma igreja batista ser uma igreja batista? Nós temos o que chamamos de princípios batistas. São 7 princípios, são 7 os princípios de uma igreja batista. Você que está nos acompanhando pode estar também participando nesta hora. E eu quero pedir aos nossos irmãos da multimídia para deixar só um pouquinho, tá? Deixa um pouquinho a tela e já tira. Não deixa a tela ficar sempre não. Então vamos lá. Quais são esses princípios da igreja batista? Primeiro lugar, como já dissemos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Segundo lugar, Cristo como único, suficiente, Salvador, mediador e Senhor. Terceiro lugar, a salvação exclusivamente pela graça de Cristo. Não é Jesus e as boas obras, Jesus e o sábado e assim por diante. Quarto, batismo de pessoas adultas, convertidas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Batismo apenas de pessoas que já têm consciência de que é pecador, de que é pecadora, e que toma a decisão, eu tomo a decisão de morrer para o mundo e viver para Deus. É um dos princípios da igreja batista, e é por causa disto, ou disso, que somos chamados de batistas, porque dizíamos não ao batismo da igreja oficial. Muitas denominações históricas protestantes saíram do catolicismo, mas mantiveram a prática do batismo infantil. Portanto, o batismo de pessoas adultas, convertidas, batismo por imersão, é um dos princípios. O quinto princípio é a autonomia da igreja local. Cada igreja local é autônoma. Nós temos 6 filhas nesta cidade, como foi dito, mas cada uma delas é livre para convidar o pastor, para exonerar o pastor, para vender a propriedade, para comprar a propriedade. Ninguém precisa, nenhuma igreja precisa perguntar para outra igreja se pode fazer ou não. A sexta grande diferença, o sexto princípio, é a separação entre igreja e Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. E o sétimo princípio, e o maravilhoso princípio, o princípio do sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um sacerdote. Cada crente pode expulsar um demônio. Cada crente pode abrir a Bíblia, ler, entender, interpretar. Cada crente pode abrir a palavra e pregar a palavra. Cada crente pode levar uma pessoa a Jesus. Existem algumas marcas de uma igreja batista, por exemplo, no seu governo. Quando pensamos, por exemplo, no catolicismo, é o governo oligarquial, da oligarquia. Quando pensamos nos luteranos, um governo episcopal. Quando pensamos nos presbiterianos, o presbitério é quem manda, o governo é do presbitério. Mas numa igreja batista, o governo é congregacional. Cada
igreja pode tomar as suas decisões, é a congregação que toma a decisão. O governo é democrático. E assim poderíamos pensar em algumas diferenças de uma igreja batista para qualquer outra denominação. Por exemplo, quando pensamos nos elementos da ceia, há um grupo, o catolicismo diz transubstanciação, que o elemento, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Um outro grupo, o grupo dos reformadores, creem na consubstanciação. Eles dizem, não se transforma, mas contém o corpo de Cristo. Há outros grupos carismáticos, pentecostais, eles dizem bem, não se transforma, não contém, mas quem recebe, recebe graça. E se não receber, está exposto a Satanás, tem que receber. Está fora da comunhão, não tomou a ceia. Para os batistas, os elementos, pão e vinho, é um símbolo do corpo, símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, quando nós pensamos em uma igreja, em fundar uma igreja batista, estamos pensando em alguém que guarda estes princípios, alguém que observa estes princípios. Estes princípios não foram criados por nós. Estes princípios vêm sendo observados e seguidos por todos os servos de Deus, chamados batistas, desde os tempos de Jesus. É verdade, tivemos outros nomes em outros momentos, mas o que nos identifica, independente do nome, Anabatista, Batista ou qualquer um outro, ou são os princípios, é o conjunto de princípios. Quando nós olhamos para a história, vamos ver vários servos de Deus que tiveram outros nomes. Pedimos que você acompanhe aí na sua tela. Os anabatistas, conhecidos como nonatistas, ou seja, liderados pelo pastor Nonato, lá pelos anos 156 depois de Cristo, do ano Domini, o ano da igreja. Os anabatistas, conhecidos como novacianos. E quando pensamos nestes batistas que também se deixaram gastar pelos anos 251 depois de Cristo, novacianos, porque o líder principal, o pastor, se chamava Novácio. Os batistas, conhecidos como donatistas, seu líder principal, pastor de Cartago, anos 311 depois de Cristo, ali falando do pastor Donato. Os anabatistas, conhecidos como paulicianos, aqueles que seguiam e seguem as orientações, os ensinos de Paulo, lá pelos anos 690 depois de Cristo. Os anabatistas, conhecidos como valdenses, estes que foram fortes e que foram execrados, exterminados, mortos, sendo o seu pastor principal, pastor Pedro Valdo. Pensava-se que os batistas, os anabatistas já tinham deixado de existir, porque foram mortos às centenas e aos milhares. E Deus, pela sua misericórdia, quando parecia que já não existia mais, descobriram que havia sim um povo de Deus, e agora ressurge com o nome de batistas na Holanda, lá pelos anos 1600 depois de Cristo. Portanto, antes de existir pré-reformadores ou reformadores, lá já vinham os batistas trabalhando e plantando igrejas. Em primeiro lugar, precisa ser uma igreja de Cristo. No nosso caso, estamos plantando uma igreja de Cristo da denominação batista. E em terceiro lugar, estamos plantando uma igreja de Cristo da denominação batista, uma igreja equilibrada nos seus ministérios, nos seus propósitos.
Porque existem igrejas, a depender dos seus líderes, que eles pendem para um lado ou para outro. Por exemplo, existe aquela igreja que experimenta Deus, então é a igreja voltada para a adoração, para a contemplação, para o prestar culto. Está errado não, mas a igreja não pode ser somente contemplação. Existe aquela outra igreja, família reunida. Tudo que se faz é pensando na comunhão. O pastor é o grande capelão. O principal objetivo é pertencer. Você pertence, é importante, mas a igreja não pode ser só isso. Há uma outra igreja, classe bíblica. Então, neste caso, o grande lema é o discipulado. O pastor é o grande instrutor. O termo-chave é saber. É importante também, mas não pode ser somente isso. Conheço um pastor, chegou na igreja e ele disse: a escola dominical aqui começa às 9 horas. Quem chegar depois das 9 não entra na escola, quer dizer, na igreja. E ele literalmente fechou as portas da igreja. Aqui é a escola de Deus. Chegou atrasado, vai embora, só pode voltar domingo que vem. E esse pastor fez assim muito tempo, da minha associação lá em São Paulo. É importante a igreja ser voltada para o discipulado, para o saber, não quer crente menino, ótimo. Há um outro que é a igreja consciência social, e aí a igreja se volta para o serviço, a igreja se volta para prestar ações, ajuda para as pessoas. Tudo isso é importante, porém a igreja ela precisa ser uma igreja equilibrada nestas áreas de ação. Quando a igreja é equilibrada, então haverá equilíbrio nestes 5 objetivos. A igreja que experimenta Deus, a igreja família reunida, a igreja classe bíblica, a igreja consciência social, a igreja que faz estas 5 coisas que uma igreja precisa fazer. O pastor, ele não vai ser o instrutor, ele não vai ser aquele que vai ser o líder de adoração ou o capelão. O pastor vai ser o equipador, aquele que vai equipar a igreja para que cada um desenvolva a sua função, o seu dom, seu ministério. O papel do povo, ministros, cada um ministro servindo a Deus. O sacerdócio universal, onde cada crente tem a sua função. Meus amados irmãos, é verdade que o clericalismo, a ideia do clérigo, quem faz tudo é o clérigo. Isso matou a igreja. Na igreja de Cristo, cada crente é um ministro, é um sacerdote, tem a sua função. O alvo qual é? Todos os 5 mencionados, ou seja, o pertencer, o sentir, a comunidade, o saber, o núcleo, tudo isso é importante. O valor central é o caráter cristão. A ferramenta usada é o processo de desenvolvimento na vida, pessoa a pessoa, olhando para Cristo a cada dia. E qual a fonte legítima? A fonte legítima é exatamente vidas transformadas à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos em uma igreja equilibrada, nós gostamos daquelas 5 palavras com a letra E, que resumem os 5 ministérios de uma igreja. Quais são estas 5 palavras da missão da igreja, começando com a letra E? Quais são? Vamos lá. Primeiro, exaltar o Salvador, isto é, adoração. Evangelizar o pecador, isso é,
missões. Estender a mão ao necessitado, isto é, serviço. Envolver-se na comunhão, isto é, comunhão. E equipar os santos, isto é, ensino. Então aí nós temos os 5 E's da missão de uma igreja equilibrada. Bem, nós estamos plantando uma igreja de Cristo, da denominação batista, uma igreja equilibrada nos seus propósitos e objetivos e, consequentemente, em último lugar, uma igreja que faz assim, consequentemente, esta igreja vai se multiplicar. Consequentemente, esta igreja se multiplica. Quando nós pensamos na palavra de Deus e olhamos o livro de Atos, especialmente os capítulos 11 ao 16, nós vemos uma igreja, observamos uma igreja que se multiplica, uma igreja que começa com um pequeno grupo de 120 pessoas, que vai para 3.000, para 5.000 e vai para uma multidão de 32.000, e esta igreja se espalha por todo o mundo e chegou também até nós. Queridos irmãos, a igreja, instituição divina, quando vive em plena submissão ao cabeça que é Cristo, esta igreja, sendo um corpo sadio, ligado ao cabeça, automaticamente crescerá. A pergunta errada: o que fazer para a igreja crescer? Quantas vezes eu mesmo fiz essa pergunta? O que fazer para a igreja crescer? É uma pergunta errada. A pergunta certa é: o que está impedindo esta igreja de crescer? Porque quando a igreja está submissa, interligada, obediente, recebendo as orientações do cabeça, esse corpo vai crescer automaticamente. Portanto, queridos irmãos, quando nós pensamos na igreja de Cristo, esta igreja que cresce e se espalha. Alguns dizem: mas a igreja, ela não precisa crescer. Ouvi alguém dizer recentemente que esta igreja não precisa crescer. Onde estiver 2 ou 3, dizia o tal líder, que estava espalhando o rebanho. Alguns acham que Jesus é contra a igreja crescer. Porém, quando nós olhamos para o livro de João, capítulo 21, quando Jesus mandou que os apóstolos lançassem a rede, depois de terem trabalhado a noite toda sem nada apanhar, diz que eles puxaram a rede e que a rede veio cheia de 153 grandes peixes. Então nós pensamos na diversidade. A igreja não pode ser só dos pobres ou só dos ricos, só destes ou daqueles. A igreja é composta de pessoas. 153 grandes peixes. Esse número foi mencionado porque era um número além da conta. A quantidade é uma consequência natural da qualidade. 153 grandes peixes. Em canto nenhum Jesus foi contra os números. Deus não é contra números. Na verdade, tem um livro inteiro da Bíblia que se chama Números. O fato, meus irmãos, é que nós não podemos viver só atrás de números. Porém, quando a igreja é sadia, os números vão acontecer
naturalmente vão acontecer consequentemente. Naturalmente, para uma igreja crescer, para uma igreja se multiplicar, ela precisa de liderança. Existem muitas acusações, especialmente na África, por exemplo, onde a igreja cresce, mas falta líderes. Nosso missionário pastor Carmona conta que num país, pensando em tantas igrejas, encontra-se apenas 4 que têm formação teológica. Então é preciso sim que haja líderes treinados, capacitados. Muitas denominações surgem e colocam líderes neófitos à frente do rebanho, e começa a se saber dos escândalos, dos comportamentos inadequados. É por isso que mencionamos pelo menos as 3 marcas dos líderes de igrejas que se multiplicam. Bem falou o pensador antigo Aristóteles, dizendo que uma pessoa precisa ter 3 coisas para ser bem sucedido: ethos, logos e pathos. Ethos de ética, falando do relacionamento com Deus. Servos de Deus precisa ser bem experimentado para não se deixar dominar pela vaidade, pelo orgulho, e se esquecer de que o segredo do líder que vai bem é porque está plugado. Em primeiro lugar, é porque ele tem relacionamento com Deus, ele tem o temor de Deus, ele tem obediência a Deus. Segundo lugar, o líder precisa de logos, o conhecimento, a palavra. E quando nós pensamos neste relacionamento com a Bíblia, e mais uma vez trago à memória o homem de Deus Estevão, que ao estar sendo apedrejado, ele recitou 60 versículos do Antigo Testamento, 16 livros diferentes. Isso me fascina. Como é que este servo de Deus sabia tudo isso? Será que na hora ele foi, enquanto recebia uma pedrada, vou decorar mais um versículo? Não. O Espírito Santo faz lembrar aquilo que você estuda, aquilo que você busca. E terceiro, quando pensamos na palavra pathos, palavra vindo de empatia, nós como servos de Deus devemos também ser treinados para lidar com pessoas. Então veja só a importância do relacionamento íntimo com Deus, do relacionamento no conhecimento e aplicação da palavra, e a capacidade de se relacionar com os diferentes. Deus precisa de homens e mulheres, líderes, que façam a sua igreja multiplicar na terra. Queridos irmãos, lamentavelmente vivemos num tempo onde 20% trabalha, se esforça para oferecer alguma coisa, e 80% fica de braços cruzados, somente vem a nós, vem a nós e vem a nós. Esse tipo de igreja não é a igreja que se multiplica. A igreja que se multiplica é a igreja onde cada cristão se coloca na linha de frente, onde nenhum se acha apenas um consumidor, onde cada um se coloca como alguém que está primeiro prestando um serviço a Deus e consequentemente prestando serviço a pessoas. Quando a gente olha hoje em dia e pensa assim, o que é um bom cristão? O que é um bom crente? E alguém diz, bem, um bom crente, um bom cristão, ele é
aluno da escola bíblica dominical, ele geralmente é visto nos cultos da igreja, ele é fiel nas doutrinas, ele é um bom dizimista, ele não dá trabalho na igreja, então este é um bom crente. Está certo ou errado isso, irmãos? Está certo ou está errado? De fato, são características de um bom cristão. Porém, Jesus precisa que váramos além disso. Ele precisa que cada um de nós multipliquemos outros, que se juntando a outros, formarão novas igrejas, que organizarão novas igrejas, até que chegue o dia em que todos cheguemos à presença do Pai. Primeira Igreja Batista do Itapema, no Guarujá, mais do que bons crentes, que sejamos nós, discípulos de Cristo, que conduzem outros discípulos para também seguir a Cristo. Você está discipulando alguém? Tem alguém que você está ajudando na caminhada cristã? Você está orando por alguém? Que Deus nos ajude a sermos cristãos multiplicadores, consequentemente uma igreja que se multiplica. Eu quero, neste momento final, convidar a todos para nós assistirmos um pequeno vídeo. Esse pequeno vídeo mostra o crescimento da igreja desde os séculos passados, ou desde as décadas passadas, e como tem sido o crescimento dos evangélicos ou dos cristãos nos países. Veja como alguns países no momento de perseguição cresce, depois diminui. A gente sabe que quando se fala, aguenta um pouquinho, quando se fala em cristãos, a gente sabe que nesse cesto tem todo tipo de cristão. Mas vamos entender e esperar de que todo cristão está no caminho para olhar para Cristo, para reconhecer a Cristo e ser parecido com Cristo. Mas o fato é que Jesus espera que a sua igreja cresça. E é interessante a gente acompanhar o que aconteceu nestes países com relação à perseguição, a governos e tal, e a questão do crescimento ou decréscimo do evangelho. A igreja em paz, sem problema, ela diminui. A igreja perseguida, com problemas, com lutas, ela cresce. Que seja assim na pátria brasileira e em todo o globo terrestre neste tempo de grandes lutas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém?